Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Boa noite! O pessoal tá ouvindo a gente aí? Tá bacana? Olha aí! Josi entrou! Angeli! Bacana, pessoal! Muito, muito boa noite! Boa noite, moçada abençoada! Incrível estar aqui, nossa casa. Sejam bem-vindos. Participando da nossa primeira live. Eu e minha esposa Magda. Primeira de muitas. Primeira de muitas, um projeto incrível, inenarrável. Vai ser show. E hoje nós não queremos ficar de duas carinhas, um em cima, outro embaixo, não, porque a gente não sabe fazer assim. A gente gosta de fazer assim, tudo juntinho, gostoso. tudo gostoso. Né? E é assim que nós vamos estar com vocês. Vocês que estão aí, estão entrando, aproveitem, esse momento vai ser ímpar, vai ser muito especial. Clica no aviãozinho aí, chama outras pessoas para participarem desse momento muito rico aqui com todos nós. É isso aí. E olha só, a gente vai fazer esse momento aqui com vocês e eu queria muito a participação de vocês. Nós temos uma equipe junto com a gente. Então você pode mandar as suas perguntas, né? Tô vendo os comentários aqui super top, que tanto de coraçãozinho aí chegando, tá? Legal. É isso que a gente quer ver. Então, nós queremos ouvir vocês ao longo do trabalho daqui da live. Vocês podem fazer perguntas e no final a gente vai tirar um tempinho para poder responder para vocês. E depois a gente utiliza essas perguntas para responder vocês durante a semana. Vem com a gente! Pessoal, no final também a gente vai presentear vocês. Uma das pessoas que foram sorteadas, nós vamos dar uma oportunidade de ter uma hora com a gente em uma mentoria, em um acompanhamento de um diagnóstico de sua vida enquanto líder, enquanto liderança, seja lá o fato que você tem. É isso aí, e olha, vai ser bem gostoso que você vai estar com nós dois, mas vamos marcar um horário que você possa e você vai escolher o tema que você quer trabalhar. E nós vamos fazer isso no final. Então, depois nós vamos colocar exatamente como é que vai ser esse sorteio, quem ficar até o final vai entender e vai poder aproveitar melhor esse momento. Pessoal, vamos trabalhar aqui com um conteúdo muito rico, baseado em liderança. Liderança é algo estudado ao longo da história, um dos maiores investimentos das academias, das grandes organizações. E o que é liderar, como é que se lidera, como é que se alcança, quais são as ferramentas, sobre a estratégia faz parte desse caminhar, e sobre a gestão. É isso aí. Então, olha só, nós desenvolvemos um trabalho, o qual nós estamos começando a partir de hoje, e que ele vai ter 3 pilares para desenvolvimento de um líder. E esses 3 pilares são exatamente esses que o Paco disse. Nós vamos falar de estratégia, nós vamos falar de liderança e vamos falar de gestão. Então, hoje nós vamos mostrar um panorama geral. Por que a gente escolheu trabalhar com isso? Né? E depois nós vamos ter momentos para poder trabalhar cada uma delas para você. E mais, nós vamos aprofundar nessas questões com metodologias de fundamento. Isso tem surtido um resultado e vai surtir um resultado também com vocês. Eu tenho a certeza, essa garantia. Como é que vai funcionar nossas lives? Elas vão funcionar todas as quintas-feiras. A gente vai participar desse momento com vocês, atuando nesses 3 pilares: liderança, estratégia e gestão. Fala aí. E a gente considera que esse conteúdo ele vai contribuir muito para você, que é líder. Então nós vamos focar tanto nas pessoas que atuam com liderança, mas talvez também a gente possa contribuir com aquelas pessoas que atuam como consultoria ou como trainer, né? Fazendo desenvolvimento de lideranças, para poder trabalhar projetos, para poder desenvolver um determinado time. Quem me conhece, me acompanha, sabe que um dos grandes diferenciais do meu trabalho é saber diagnosticar do cliente qual é o seu momento realmente, o que está acontecendo com o time e montar um programa que seja exatamente a cara dele. Né? E é por isso que eu tenho um resultado tão bacana. Eu e Paco ficamos discutindo um bom tempo se a gente viria fazer esse trabalho na internet ou não. Eu já participei de algumas lives, sempre convidada, né, com amigos, com pessoas que eu gosto, pessoas que com muito carinho me convidaram para poder fazer um trabalho. E a gente sempre se questionou. E aí, vamos fazer ou não vamos? Chegou a hora, né? Depois de muita conversa, muito estudo, né? Isso. Desenvolver um método assertivo baseado nas nossas vivências, experiências. Estamos aqui. Vamos falar para eles por que
Por que isso é uma grande oportunidade, Magda? É exatamente isso. Como o Paco colocou, nós resolvemos, a partir de pedidos de pessoas que nos conhecem, que sempre falaram: Magda, vocês fazem tanto, vocês trabalham tão bem isso, por que não compartilhar? E quero dizer uma coisa para vocês que é o nosso grande propósito. Tanto eu quanto o Paco temos uma experiência que foi acumulada ao longo desses anos, né? Estudando, orientando líderes, sempre com muita prática. E aí o que nós resolvemos? Nós resolvemos compartilhar com um grande propósito. Nosso maior propósito é levar liberdade, autonomia e realização para aquelas pessoas que atuam como líder. Nós sabemos que o trabalho da liderança é um trabalho solitário. Por que eu digo isso? Porque o líder tem receio de pedir ajuda. Quando ele é colocado como líder, às vezes, o que ele faz? Ele tem uma dúvida, ele pergunta, às vezes, para um amigo, mas não, e nem fala que é ele. Ele fala: olha, eu tenho um outro amigo que está com essa dificuldade. Porque nós temos no mundo corporativo dificuldade de assumir aquilo que nós temos de dificuldade. Então, nós queremos sempre acertar. Olha o nosso resultado, olha a minha imagem. E o que nós queremos é trabalhar com a sua realidade. Nós queremos contribuir com a nossa experiência para poder você se realizar no seu trabalho. E eu acredito verdadeiramente que o trabalho traz felicidade e realização. E esse é o nosso grande propósito. Nós queremos contribuir para você, para as pessoas que você conhece, que são líderes e que hoje não tem nenhum caminho, está meio perdido, não sabe por onde começar, a mostrar um caminho, que é um caminho seguro, assertivo, para ele trabalhar o quê? A sua liderança, a sua estratégia e a sua gestão. Não é isso, Paco? É isso, exatamente isso. E com que esse caminho seja um caminho feliz. Isso é super importante. O líder, ele precisa estar motivado, com condições inteiro para poder colocar a sua plenitude para fora. Perfeito. E nós vamos mergulhar nessa piscina, sim, né, Magda? É isso aí. E olha só, aqui nós estamos fazendo a transmissão, olha que legal. Nós estamos fazendo a transmissão tanto pelo perfil do Paco, quanto pelo meu perfil. Então nós estamos aqui com todas as pessoas que fazem parte, tanto da minha história, quanto as pessoas que fazem parte da história do Paco. E eu sei também que talvez tenha algumas pessoas que não conhecem tão bem a nossa história. Então, vamos começar contando um pouquinho de nós pra gente. E eu queria que vocês conhecessem um pouco desse homem maravilhoso que é o Paco. Bom, eu sou administrador de empresas, a minha base é a administração, tenho algumas especializações e adoro essa área de gestão. Fui empresário durante 28 anos, trabalhei como executivo cerca de 15 anos dentro de organizações e entidades de classe e agora retorno a ser empreendedor, empresário, por meio da Zener.digital, meu sócio deve estar assistindo aí. E ai dele se não tiver. O Andrezão Tafchuri, está lá em Austin, nos Estados Unidos, no Texas, montando E aí, André? Montando um data center de inteligência artificial dentro de um container. Ele é meio maluco mesmo. Doido. Não repara não. Piradão. Mas é uma grande honra essa nova caminhada. E o ato de empreender foi algo que sempre teve muito dentro de mim. E ao meu lado, sempre me apoiando, me dando toda a base para com que eu pudesse ser um pouco do que eu sou, essa Magda de Paula, essa mulher incrível aqui, minha companheira de todos os momentos e todas as horas. Olha lá, o André tá falando que ele tá lá. E André, você que não respondesse pra ver, não. Né? Eu não consigo ler não, mas a Magda consegue. Tá muito pequenininho. Por isso a parceria, né? Então, olha só, eu quero dizer pra vocês que quem não me conhece sabe que eu sou Magda, né? Então, pra quem não me conhece, eu sou Magda de Paula. Eu sou psicóloga por formação e ao longo da minha carreira eu comecei na área de consultoria, fui funcionária de empresas por 10 anos. Depois para a área de consultoria, voltado para a liderança, para a estratégia, né, para fazer planejamentos estratégicos e já rodei todo o Brasil. Sou coach executiva de grandes corporações, já atuei em todos os estados brasileiros, né? E dentro desse trabalho, eu quero dizer para vocês que de todas as minhas formações e tudo mais, tem algumas que eu me orgulho mais. Eu sou principalmente mãe, né, de 2 filhas lindas, as quais eu amo muito
e eu posso dizer que são os meus maiores projetos e as minhas maiores realizações, né? Então, Marcela e Ana Paula, amo vocês de todo o meu coração, né? E agora tenho também uma pessoinha especial que já é o fruto de tudo isso, que é quando a gente passa o nosso gene, né? Que é o meu netinho André. Quem me segue aí sabe o tanto que eu sou apaixonada por aquele menino, é isso né? Aí. E na verdade, nós juntos, nós temos hoje quantos netos já que nós temos? 4. E tem mais um vindo aí, né? Então, o nosso propósito é exatamente esse, né? É que a gente tenha esse trabalho construído dessa maneira. E outro ponto que é importante vocês saberem de mim é que a minha grande força, da minha alegria, das pessoas que me conhecem, sabem da minha energia, é esse meu companheiro. Eu e Paco estamos juntos há 15 anos, né? E nós dois foi um grande encontro que Deus proporcionou a nós. E o que a gente faz é cultivar essa relação no dia a dia. Vocês estão vendo a gente linda e maravilhosa, porque a gente sempre é lindo e maravilhoso, né? Mas na verdade nós temos muito quebra-pau, nós temos muita dificuldade e tal, mas o que a gente faz? E que é uma coisa que eu quero dar uma dica para vocês que querem principalmente trabalhar em casal, né? Nós temos algo que é o grande diferencial e que nos une. Nós temos uma admiração mútua plena, né? É verdade. O amor é consequência, ele vem depois de uma admiração. Quando a gente não admira com quem a gente está, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Eu te admiro pra caramba, Paulo. Eu também, demais. Nossa, e como. E te amo muito. E te amo muito. Tudo gostoso. Tudo gostoso. E assim, gente, é com isso, né, com essa energia gostosa, com esse conhecimento, que a gente quer mostrar pra vocês, né? E principalmente nós queremos cuidar dessas pessoas, ajudar a desenvolver essas pessoas que assumiram um papel de liderança dentro das organizações. Então vamos começar compartilhando com vocês cada um desses temas: liderança, estratégia e gestão. Então, de maneira geral, o que nós queremos trabalhar em termos de liderança? E até por que a gente começa com a liderança? Por quê? Porque tudo começa com a gente. Veja que quando eu e Paco chegamos aqui, o que a gente fez? A gente começou, se apresentou para vocês. Por quê? Porque a nossa história é que conta o que nós conseguimos fazer. E quando eu não sou líder da minha própria história, da minha vida, como que eu vou me propor a liderar um grupo de pessoas? E na verdade, eu não sei se acontece isso com vocês. A maioria das pessoas tem mais ou menos a seguinte história. De repente, você tá lá fazendo o seu trabalho. Aí seu chefe olha para você e fala: você é um bom funcionário, você faz excelente trabalho, vou te promover para líder, né? Ou então você é aquela pessoa, como todo bom brasileiro, que tem um sonho de montar o seu negócio. Você faz algo muito bem e você resolve montar o seu negócio. E de repente você percebe que precisa de funcionários. E de repente você se vê como líder. E não sabe exatamente como atuar, como fazer. Aí tem uma coisa que é interessante. Se você teve sorte na sua vida de ter bons exemplos na tua vida, posso te dizer, provavelmente você vai ser um excelente líder. Agora, infelizmente, como não é essa a maioria das situações que a gente percebe nas organizações, boa parte das pessoas tem dificuldade. E aí o que elas fazem? Se eu fui promovido ou se eu montei o meu negócio e agora eu sou líder e eu não sei o que é liderar, eu estou focado no que eu aprendi. O que aprendi? Aprendi a executar. O que eu vou fazer? Eu vou continuar executando. Por exemplo, na semana passada, uma pessoa entrou em contato comigo no direct, viu as postagens que nós estamos fazendo, você vê que a gente está compartilhando um material muito top, que é com o apoio da nossa equipe, né? E aí a pessoa entrou em contato comigo no direct, entrou lá no Zap, né? Então a gente tem um Linktree lá no meu perfil, a pessoa me mandou uma mensagem e falou: Magda, preciso da sua ajuda, né? Eu sou uma pequena empresária, né? Eu sou uma costureira, eu fabrico blazers e eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, eu sei que eu tenho tudo para fazer, mas o que eu sei é costurar. Então esse é mais ou menos o perfil das pessoas, né? Então o que nós precisamos fazer? É o que nós vamos ajudar vocês dentro do nosso trabalho.
Nós precisamos desenvolver a liderança. Por que a liderança? Porque tem várias competências as quais você precisa desenvolver para fazer o seu trabalho e liderar o time, não é isso, Paulo? É isso, exatamente. Né? E aí, a partir da liderança, né, desenvolvendo competências como competência de desenvolver relacionamentos, dentro do desenvolver relacionamentos, ouvir as pessoas, e vamos trabalhar técnicas, ferramentas, as quais vocês possam utilizar, né? E para isso facilitar na sua prática efetiva. Nós vamos dar o passo a passo de como é que você pode desenvolver. Então, dentro da liderança, o que nós queremos é exatamente isso. Ajudar aquelas pessoas que de repente estão no cargo de liderança e não sabem nem por onde começar. Esse é o nosso grande propósito para vocês. E que esse caminho seja um caminho, como eu disse atrás, feliz. Não vale a pena você ter um caminho sem realização do outro, que é o outro que te realiza. Exatamente. Né? E o grande papel do líder, qual que é o grande papel do líder? Isso é importante a gente saber. O nosso grande papel enquanto líder é apoiar o desenvolvimento das pessoas. Algumas pessoas colocam assim, o grande papel do líder é gerar resultado. Não! O papel dele é ajudar as pessoas, apoiarem as pessoas a gerarem o resultado, porque quem faz o resultado é o time como um todo. Ele participa, ele está junto, mas ele precisa aprender a desenvolver essas pessoas. O foco é naquele ser humano que quando sente que verdadeiramente tem uma pessoa a quem ele se inspira, uma pessoa com quem ele pode contar quando ele tem dificuldades, uma pessoa com quem a cada momento ele sabe que ali ele tem um apoio e ele percebe que a cada vez ele está se desenvolvendo, é ali que ele quer ficar. Ô Magda, e se um colaborador, por exemplo, não tem confiança de trocar uma informação mais profunda com o líder, como é que é isso? Aí o que vai acontecer? Né? Ele começa a se distanciar e ele começa a falar com os laterais, né? E fazer inclusive um ambiente totalmente fechado. E aí o líder acha que as coisas estão indo bem e o que é que ele percebe? Que os resultados não estão de acordo com aquilo que ele precisa. Então, o que é importante enquanto papel do líder? Ele precisa desenvolver as suas competências, mas ele precisa desenvolver os outros dois pilares. Nos outros dois pilares, ele vai ter a base para poder fazer completo o seu trabalho. Fica aqui comigo, presta bem atenção no que eu vou dizer. Hoje você tem na internet o trabalho de desenvolvimento de liderança de uma maneira ampla, todo mundo oferece isso. Inclusive, se você entrar no Google e procurar qual é a palavra mais pesquisada dentro do Google, hoje é liderança. Né? Ela está no ranking daquilo que as pessoas mais querem desenvolver. Né? Então, qual é o nosso objetivo? É mostrar para você que tudo que eu falei da liderança está valendo. A liderança é importante e tudo começa com ela. Não é isso, Paco? Tudo começa com a liderança e com a autoliderança. Isso. Nós vamos falar mais disso. Né? Exatamente. E só que tem um detalhe. Se eu fizer liderança sem eu ter estratégia, eu tenho bons comportamentos, eu tenho competências, eu desenvolvi, eu sei como lidar com as pessoas, eu sei fazer feedback, eu sei tomar decisões, mas se eu não tenho uma estratégia ou não sei lidar com a estratégia da organização e eu quero só fazer o meu trabalho, você não está sendo um líder completo. Por isso que o nosso segundo pilar para apoiar a liderança é ensinar a você a focar na estratégia, definir metas, definir caminhos e principalmente quando você tem uma organização maior, o que fazer para poder direcionar o time, não é isso, Paco? É isso. Para podermos definir as metas. Então, a estratégia é o grande desafio, né? Então, o que você acha que nós podemos fazer em relação, que você acha que é importante hoje, Paco? E que nós precisamos fazer com as pessoas para poder elas seguirem a estratégia? Então, elas, dentro da estratégia, elas precisam de um outro pilar chamado gestão. Esse método transacional entre estratégia e gestão é que vai proporcionar ao líder executar a sua autoliderança e a sua liderança na mais plena harmonia, digamos assim. Isso é fundamental. E aí tem toda uma base de conhecimento chamado confiança que vai proporcionar essas conexões. Nós vamos aprofundar e falar isso um pouco mais adiante.
É isso aí. E às vezes, Paco, por exemplo, quando a gente, conta pra gente um pouco da tua experiência, quando você atuou enquanto líder, você chegou a ter situações aonde alguma questão de tomada de decisão, você teve que tomar uma decisão que não foi fácil para você, porque essa é uma grande habilidade, uma grande competência que o líder precisa desenvolver, tomada de decisão, né? Então você já teve alguma situação assim? Muitas situações assim. Por exemplo, uma situação não muito positiva enquanto líder. Eu fui acionado pelo presidente da organização pedindo que eu demitisse uma pessoa que tinha alto valor agregado para o trabalho. A pessoa era competente. Muito competente, dedicado. Uma pessoa veio top-down. Por um ato de emoção, de calor, de temperatura alta, demite essa pessoa, manda essa pessoa embora. E aí, na hora eu disse, beleza, eu vou fazer isso. Porque o que eu colocasse ali ia pegar fogo, não ia adiantar nada. A temperatura estava muito alta no calor das emoções. Então você teve um equilíbrio emocional nesse momento para poder ouvir o que ele queria sem trombar as ideias, sem criar aquele ambiente ruim. Foi uma dança, porque se eu colocasse ali, tudo que eu colocasse ali eu iria perder. Okay. Então eu passei angustiado por alguns dias com aquilo dentro de mim, fui juntando as evidências para poder demonstrar em um momento oportuno, alguns dias depois, o quanto essa pessoa gera um resultado para a organização, para os processos, para as pessoas, e isso resulta em lucro para a empresa. Então que nós não poderíamos fazer isso. E aí não demitiu. Inclusive a alta direção, a presidência, me agradeceu, né, pela atitude que eu tomei. Mas foram dias assim que você dorme mal, você fica com aquilo. Olha, um general que conhece a operação do soldado, muito provavelmente ele vai ganhar a guerra. Mas um general que não conhece a operação e nem conhece o soldado, fatalmente ele poderá perder a guerra, porque ele não tem o conhecimento. Então é muito importante a preparação e o conhecimento, e aí o líder tem que botar o esfíncter na reta, não tem jeito. Ou ele faz, porque é muito cômodo para ele falar assim, tá bom, mandei embora. Mas e aí? E isso enfraquece o líder. É como a metáfora do treinador de esportes de alta performance, que ele treina tanto, que ele fala, eu mereço ganhar, eu treinei muito, eu mereço esse posto. E isso dá força para ele na hora do jogo. Mas aquele que não treina, que não tem a disciplina, que não vai muito bem, isso enfraquece na hora do jogo. É uma culpa que ele carrega, poxa, eu poderia ter treinado mais, eu poderia estar melhor, e ele não fez. Então é fundamental o conhecer e o auto se conhecer para os resultados. Além disso, é muito importante para o líder tomar cuidado com os ruídos. É só uma dica que eu vou dar. Que ruídos são esses que você está dizendo? Por exemplo, fofocas. Fofocas, a rádio peão, ela existe. E as fofocas você não controla. Aquilo que você não controla, que é um ruído, cai fora. Vai fazer o seu job, põe o foco na sua estratégia, na sua gestão, e aí você demonstra com os resultados, porque senão você vai perder energia com coisas que você não controla. Então, líder, cuidado com os ruídos do dia a dia, que existem vários. Depois nós vamos falar um pouco mais aprofundado sobre os ruídos. É isso aí. Então, olha só, nós começamos a falar sobre liderança, que é o primeiro pilar, que é onde nós temos que trabalhar nossas competências. E agora o Paco deu um excelente exemplo para vocês de como é que essa liderança vai ser utilizada no dia a dia. Um controle emocional, para poder saber lidar com as situações de tensão, né? Agora, um ponto que é importante e que ele tinha comentado também é em relação à gestão. Então, olha só, nós vamos trabalhar, né, tanto gestão, quanto estratégia, quanto liderança. Na gestão, o que nós vamos efetivamente desenvolver dentro desse trabalho? A boa parte dos líderes, eles têm comportamento, às vezes desenvolve, sou um líder, eu trabalho, escuto as pessoas e tal, mas ele não acompanha a rotina da empresa. Então, lembra que eu falei que a estratégia é definir as metas. Então, o que eu preciso? Ter o meu comportamento, todas as minhas competências desenvolvidas, eu tenho que saber planejar, eu tenho que saber organizar, eu tenho que saber delegar, distribuir o meu time, desenvolver equipes, tá, mas se eu não tenho caminho,
eu não tenho a estratégia, eu não tenho exatamente o que eu tenho que fazer, talvez eu vou ficar só repetindo a mesma coisa o dia inteiro. E da mesma maneira, a gestão, ela entra para executar a estratégia. Boa parte das pessoas não sabem o que? Controlar os processos, definir indicadores, saber que indicadores são cruciais para o resultado do meu negócio. Não significa ter um monte de indicadores. Eu tenho que ter os indicadores estratégicos, os indicadores táticos e os indicadores operacionais. Estratégicos, demonstram o resultado do negócio. Tático, ajuda na tomada de decisão gerencial. Operacional, mostra o resultado da rotina no dia a dia. E eu preciso aprender, enquanto líder, a organizar as atividades de forma sequencial e ordenada, de forma que me facilite o acompanhamento. Se eu tenho uma gestão devidamente definida, eu posso trocar uma pessoa de cá ou de lá quando alguma faltar, em que precisar disso. Eu posso treinar várias pessoas em várias atividades para ter pessoas prontas quando alguém faltar. Isso tudo são técnicas e formas de fazer a gestão do seu negócio. Quando eu não tenho gestão, quando eu deixo realmente as coisas acontecerem e não faço nenhum tipo de acompanhamento, deixo, as coisas rodando, eu estou à mercê do que as pessoas forem fazer. E aí é muito comum alguns líderes que não têm gestão estabelecida trabalharem como os famosos bombeiros. O que é o bombeiro? Aquele que chega e só vai apagar incêndio. Preste atenção. Se você chega na empresa e já começam te pedindo isso, te pedindo aquilo, faça, olha, estamos precisando daquilo, aquele outro, escuta, tem uma assinatura do contrato, olha, o pessoal está precisando de você na produção, olha, não sei o quê. E você sai respondendo ao que eles pedem. Posso te dizer uma coisa? Fica chateado comigo não, mas eu tenho que dizer isso é verdadeira. Posso ser verdadeira? Claro. Você, na verdade, não está sendo um líder nem um gestor. Você está sendo um atendente. Você está atendendo aquilo que as pessoas querem. Elas tomaram conta da tua agenda, sendo que a tua agenda é tua. É você que controla a sua agenda, as suas atividades. Se você, no seu dia a dia, não tem uma rotina de pontos de controle, pontos de monitoramento, o que você precisa olhar para ter garantia que o teu processo está realmente conseguindo ter o resultado esperado? Se você não tem isso, você está simplesmente deixando as coisas te levarem. É isso mesmo. E tá tudo bem. É uma escolha. A vida é feita de escolhas. Agora, tendo consciência, despertando essa vontade em liderar os seus processos, os seus métodos e, sobretudo, o que é mais importante para o líder, são as pessoas, porque são elas que fazem. Logo, o líder tem que se preocupar sobremaneira, em primeiro ponto, com as pessoas, com seus liderados. Porque a coisa se realiza por ali. E aí eu pergunto, você está cuidando dos seus liderados? É isso aí. Como é que você está cuidando dos seus liderados? Você chega na sua organização e cuida do seu time? Como é que você cuida realmente do seu time? Ele confia em você para um feedback verdadeiro, para uma conversa, para uma discussão que seja de metas, de indicadores? Como é que você está na reunião com o seu time? É isso aí. E olha só, pega essas perguntas que o Paco fez. E aí, eu vou colocar aqui a frase que a Daniela acabou de escrever pra gente. A Daniela Rocha, que é minha parceira de muitos anos. Amo demais. Beijo, Dani. A palavra é consciência. Por que nós criamos o nosso projeto como ampliar? Porque eu sei que vocês já sabem várias coisas disso que eu estou falando, que o Paco está falando. O que nós queremos ampliar? Principalmente a tua consciência de como você está levando o teu trabalho hoje. Como o Paco disse, tá tudo bem. Se você quer continuar desse jeito, quem somos nós para querer fazer e trazer grandes reviravoltas? Mas se talvez aquilo que a gente está falando aqui hoje para você, você olha, presta atenção lá no seu dia a dia, vê que o time não está tão engajado. Você entra na empresa, percebe o clima pesado. Uma cultura onde as pessoas fazem somente aquilo que é obrigação, né? Então, não tá legal.
né? É preciso ter um ambiente gostoso, que as pessoas entrem e vejam, nossa, hoje eu vou trabalhar lá e é bacana, eu vou ver meus amigos, eu vou ver as pessoas que convivem comigo, eu vou fazer um grande trabalho, né? E com isso nós vamos ter cada vez mais realização naquilo que a gente faz. Então, esse é o nosso grande propósito aqui para vocês. Como o Paco disse, os 3 itens que nós vamos trabalhar nesse projeto como um todo, liderança, estratégia e gestão, são transversais. Eles trabalham de maneira mútua. Se eu trabalhar somente um deles, não vou conseguir fazer a gestão da organização. É preciso saber os resultados que eu quero a partir da estratégia, é preciso montar a sua estrutura por meio dos processos e da gestão com indicadores confiáveis, mas eu tenho que ter atitude e competências para poder fazer isso explodir, né? Fazer com que isso leve aquilo que eu acredito. E cada vez que a gente faz uma reunião de análise estratégica, aonde vê que os resultados estão caminhando, é outro sentimento, né? Assim, Paco? É assim, Magda, dá um exemplo de gestão, como por exemplo de uma festa, vai lá. Por exemplo, né? Na vida toda da gente, em qualquer lugar, a gente faz gestão. Vamos pensar numa festa, né? Se eu tenho, né? Presta bem atenção, vamos supor que vocês trabalham, né? Eu vou até usar a festa para a gente comparar estratégia com gestão. Raciocina aqui comigo. Imagine que você tem o seu trabalho, você tem sua rotina. De repente, tem que fazer uma festa, né? Eu tenho que montar uma festa, aniversário do meu filho, é de alguém, é algo importante, meu aniversário de casamento, né? Alguma coisa que você quer realmente fazer. Como é que eu vou inserir tantas atividades de planejar uma festa onde eu tenho que contratar buffet, onde eu tenho que ver local, eu tenho que definir tema, N coisas para fazer, se eu tenho o meu trabalho, que é a minha rotina, o meu dia a dia, que já é consumido meus horários, né? Como que nós fazemos? A gente não arruma um tempinho, né? A gente não dá um jeito de pegar uma parte do horário, eu vou ligar, eu vou ver, já vou acertar a cerveja. Não, eu vou pegar o horário de almoço, eu vou pegar o final do expediente. O que você está fazendo? Você está conduzindo a rotina, mas tem uma meta específica, que é o aniversário, onde você também está rodando. E se você consegue equilibrar isso de forma que você consiga fazer de forma integrada, onde não prejudique o seu trabalho e não deixa a cerveja quente, né? Não deixe faltar os enfeites, confirmação de buffet, você não consiga fazer com que as coisas da festa saiam bem, o que você fez? Você lidou com metas, com desafios paralelos à rotina. E na empresa, o que cabe a nós? Sabermos estabelecer essas metas, esses desafios que vêm e que andam paralela à rotina, né? A rotina é o nosso redemoinho que a gente roda o dia inteiro, mas que eu preciso desses novos desafios para poder alavancar a empresa e muitas vezes reduzir a velocidade desse redemoinho. Então, com isso, a sua festa vai ter sucesso e o seu trabalho vai ter sucesso. E é interessante, Magda, que a maioria dos líderes, eles não percebem o olhar fora do redemoinho. As tarefas são tão dinâmicas que ele vai entrando e ele se acostuma com aquilo. Isso! E às vezes algo tem que acontecer, ou uma saúde, ou uma encrenca maior, enfim, para que ele possa ter a percepção e o olhar da gestão, da estratégia, da sua vida como um todo. É isso aí. E o mais importante é que quando você começa a aprender isso para o seu trabalho, você começa a fazer isso para a tua vida. Podemos contar uma coisa muito legal para você? A primeira liderança que nós temos que ter é de quem? É de quem, Paco, que nós temos que liderar? Nós mesmos. Nossa vida. Nossa vida. Às vezes vocês podem estar olhando, eu e Paco, né? E aí falar, porque isso aqui é porque eles estão na live. Quem nos conhece sabe muito bem que a gente tem uma convivência que é muito positiva. E ela partiu de um momento especial, aonde nós dois fizemos uma escolha. Paco escolheu a mim e eu escolhi a ele. E escolhemos de verdade. E nós trabalhamos dia a dia, cultivamos, regamos
e trabalhamos sempre para que seja a melhor relação que nós queremos e que nós merecemos. Nós não fazemos e não estamos aqui simplesmente para poder falar para vocês que é possível, o amor é lindo. Não. Dá trabalho. Né? Dá trabalho. Nós temos, e eu dou trabalho, gente. E nós conseguimos fazer isso. Mas tem uma coisa que é bacana, a gente se completa. Você dá trabalho e eu sei fazer gestão. E tem estratégia. Então a gente sempre chega lá. Por isso que dá certo, tá me entendendo? Né? E o mais importante é que nós dois tomamos essa decisão. Quantas pessoas, quantos casais que estão têm uma relação e que estão por estar. E que estão simplesmente porque estamos juntos. Né? Ao invés disso, tome a decisão, olha para a pessoa do teu lado e veja que essa pessoa é a pessoa mais importante da tua vida, que você quer que isso seja maravilhoso. Né? E com certeza isso pode ser construído. Né? É isso. Então, quem não lidera bem a sua vida pessoal, geralmente tem dificuldades na vida profissional. Não, tem alguns que têm a vida profissional muito bem, mas tem a vida pessoal não. Geralmente, quando ele vai para profissional, ele é exagerado. Ele é aquele líder duro, é aquele líder que cobra resultados a ferro e fogo. Nós precisamos, inclusive, para podermos ter harmonia em tudo que nós fazemos, fazer as nossas escolhas. Então, como eu disse a vocês, nós escolhemos viver juntos, trabalhar juntos e agora resolvemos fazer o nosso trabalho, o nosso primeiro projeto juntos. E o que a gente queria nessa primeira live é exatamente compartilhar isso com vocês. É mostrar que esse nosso sonho de levar para as pessoas o melhor, de levar para as pessoas a possibilidade de realmente sermos felizes no trabalho e na vida pessoal, isso realmente existe. E Magda, como é que a gente garante, por exemplo, que isso funciona? Isso funciona através de conhecimento, de ferramentas e da prática do dia a dia. É isso aí. Então o dia a dia faz com que a gente tenha um feedback, né, uma retroalimentação incrível para você poder reajustar essas linhas. E nós construímos para vocês, e a gente vai mostrar aqui ao longo do nosso trabalho, em cada live nós vamos estar, inclusive a gente está pensando em fazer lives em lugares diferentes, né, Paco? Por que não? Por que não? E talvez você chame a gente para fazer na sua empresa. Parceiros que estiverem aqui com a gente de Goiânia, que quiser que a gente faça, a gente faz aí junto com vocês. A gente faz né? junto com vocês. Então a gente quer fazer mostrando para vocês as empresas, mostrando para vocês os lugares onde a gente trabalha. Os resultados. Né? E quem sabe tendo pessoas participando com a gente também na live, fazendo desse momento um momento melhor ainda para você ver a realidade das empresas. E falando em participação, se vocês quiserem fazer perguntas aqui, a gente vai tirar esse tempo também para poder responder algumas coisas. Porque cada um tem uma realidade, cada um tem, digamos assim, precisa de um diagnóstico específico. Isso. E conhecendo um pouquinho da pergunta, a gente pode dar algumas pílulas aqui preciosas sobre esse momento. Então, se vocês quiserem aqui, nesse momento a gente pode responder algo bem diretivo para vocês. Faz parte dessa troca, que fica rico, né? Com certeza. Né? E a Daniela Rocha, que trabalhou muito comigo, Dani foi minha sócia. Né? Ai, como fica lindo isso, perfeito, é lindo demais. Para poder ler. Então, a Daniela tá lembrando aí que uma vez, várias vezes a gente fez reunião da empresa na piscina. A gente queria tomar banho de piscina, a gente tinha coisas para poder resolver. E nós trouxemos as crianças e nós fizemos reunião na piscina e tá tudo certo. Né? Nós precisamos criar um ambiente que a gente acredita que é melhor para nós. Então, o que nós queremos com esse trabalho é, primeiro, com toda a humildade, sem dizer que nós somos grandes sabedores das coisas. Na verdade, a gente sabe um pouco pela nossa experiência. Mas cada vez que a gente interage com um grupo, a gente aprende mais. Sim. E como a gente aprende todos os dias. E a gente só quer compartilhar isso com vocês. Então, se vocês acharem que é legal, se vocês querem compartilhar, se vocês querem aprender, vem com a gente, né?
E a gente vai ficar muito feliz. Olha aí que delícia ver o professor Adriano. Saudade, professor Adriano, né? Bacana, um dos meus auditores favoritos, né? Eu treinei muitas pessoas para se tornarem auditores, né? Vendo o casal, Idelton e Juju, né? A primeira a entrar na live junto comigo foi a Josi, meu time da Adonis, que eu adoro, que é uma empresa que eu sempre admirei, apoio e sempre apoiarei de coração, né? Então fazem toda a diferença na minha história. Meu marido sabe o quanto eu sou apaixonada por todos eles, né? E sobretudo porque é um aprendizado, né? É legal, eles aprenderam, continuam aprendendo e ver esse crescimento, né? Das pessoas, da família, da organização. Isso é impagável, é impagável, porque é aprendendo com o resultado de um trabalho, de um método, com esforço. Isso é muito legal. É isso aí. Então agora, o que nós vamos fazer? Vou pedir para a minha equipe começar a passar para mim se tem alguma pergunta aí para a gente poder passar e conversar um pouco mais junto com vocês, né? Então vamos lá, se tiver alguma pergunta pode passar pra gente. Eu tô vendo alguma coisa por ali. O Renato colocou alguma coisa aqui, eu vi rapidamente. Como vocês podem ajudar um executivo que decide a fazer transição para empreendedor? Pois ele entende que com essa decisão ele será mais feliz? Eu não tenho dúvida, né? Agora tem um detalhe. Se ele fizer a escolha correta. Se é o momento do executivo fazer transição, primeira coisa, sem ansiedade e fazer a identificação do que realmente é o teu momento e o que você gostaria. Qual é o nosso grande risco quando a gente está em fase de transição? A gente escolhe e pega o que é mais fácil. E nem sempre o mais fácil, o que está mais à mão, é o que vai te trazer maior resultado e felicidade e realização. Então, primeira coisa, respira, né? Assim, Paco? E Magda, tem um alinhamento com o interno também, né? Isso tem que ter um alinhamento com o interno. Essa vontade que nasce de dentro, alinhada com esse propósito, ela tem que estar alinhada. Porque ela desalinhada, vamos imaginar que o objetivo seja recurso financeiro. Sim. A qualquer preço não vale a pena, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Funciona durante um período e você acha que está legal, mas na hora que você vê que está tudo errado, às vezes você caminhou 10, 15 anos. Então vale sobremaneira olhar para dentro e a gente pode te ajudar nisso, Renato. A gente é bom nisso. E é bom andar por estradas de costelas de vaca, porque aí você sabe onde é que é o asfalto, entendeu? Isso aí é do Goiás, gente. É aquele monte de costela de vaca que quando vem... Aí meu marido passa devagarzinho para poder cuidar do carro, porque isso ele sabe fazer muito bem. Tem uma pergunta aqui do André. Vamos lá, ó. A Priscila perguntou pra gente... saudações, querida Magda e Paco, em relação à gestão escolar. Legal, é possível desenvolver um projeto juntos? Eu quero dizer uma coisa para você, Priscila. Eu considero que um projeto em uma escola onde nós trabalhamos tanto, primeiro, direção da escola. Entendam que, e aqui é para todos, qualquer mudança de gestão precisa ser top-down. Nós temos que vir primeiro com a alta direção e depois envolver essas pessoas. E na escola é um dos melhores lugares para a gente fazer, para podermos gerar uma transformação e um impacto social incrível. Por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro dessa escola vão formar futuros cidadãos. Então, um trabalho numa escola é maravilhoso. Existem muitos paradigmas dentro das escolas aonde as pessoas se fecham somente no conhecimento e não se abrem para interagir e relacionamento com os outros. Eu conheço isso é meu. Se juntasse, associasse, trabalhar o conhecimento interdisciplinar dos professores e verdadeiramente colocá-los ligados a fazer conexão com os alunos, com os pais, com a sociedade, é uma mudança de uma cidade, é uma mudança de uma região, mudança de um país. A base de todo o desenvolvimento é a educação. Então, Priscila, se você está à frente de uma escola, primeiro, você tem o privilégio de estar numa das maiores alavancas de transformação do mundo. Então, busque cada vez mais fazer e é possível sim, tá? Dentro do nosso trabalho, nós vamos dar alguns exemplos, algumas coisas que podem contribuir
E depois a gente vai ter programas específicos e que vão poder te ajudar. Acompanhe a gente. Tudo que vocês colocarem aqui, enquanto perguntas, enquanto pontos, serão subsídios para que a gente possa atender a quem? A essas pessoas que estão aqui junto com a gente. Quem são as primeiras pessoas que nós queremos impactar, Paco? São as pessoas que nos seguem, não é isso? É isso. É quem tá aqui, quem tá junto, né? Então nós temos uma rede de contatos. Se a gente puder ajudar vocês, para nós já começamos a nossa missão. Então, esse é o grande propósito. Tem uma afirmação aqui do André, que ele diz: a escolha do empreendedor não é fácil. O caminho é ainda mais difícil, mas a liberdade é maravilhosa. Uhul! É isso. Mas para descobrir isso, André, às vezes precisa andar no caminho de estrada de costela de vaca, sabe? E eu tenho um amigo que ele virava e falava assim: tem um ditado muito profundo que eu quero dizer a você. Fala, diga, doutor, fale pra mim. Aí ele falava assim: o que é difícil não é fácil, não. É isso aí. Presta atenção. Vamos aprender. Agora, são aqueles pontos mais difíceis que nos fazem crescer. Você quer somente melzinho na chupeta? Quer tudo pronto? Por favor, depois a gente não dá valor. Quando a gente cria, quando a gente passa pela costela de vaca, não é assim, meu amor? Né? A gente dá valor a cada momento que a gente cria. Então, o caminho do empreender é fantástico. Inclusive, essa semana eu estou indicando um filme top. Quem terminar aqui ainda não assistiu. Gente, tem o Magdaflix, vocês viram lá? Né? Estamos selecionando filmes especialíssimos para vocês. Gravem aí. Padman, né? Sensacional. O Homem Absorvente. Sensacional. É inspiração para o seu desenvolvimento como empreendedor, né? Tem o Garone aqui tá dizendo: rapadura é doce, mas não é mole não. É isso aí, Rogério, é isso aí, né? Vamos lá. Tem uma pergunta da Eliane, que essa pergunta, Eliane entende do negócio. Olha só, como criar essa cultura de empresas familiares? Vou deixar a Magda responder, porque essa pergunta, amo. Ela é, digamos assim, a base de tudo. Vai com você, cultura. É isso aí. Bom, primeiramente, cultura. O que é a cultura de uma empresa? A cultura é o que as pessoas falam da empresa. Cultura é tudo aquilo que acontece no teu negócio quando os líderes não estão perto. Quando o líder está perto, tem a influência deles e eles reagem como ele quer. Cultura é o que de verdade rola na boca pequena, nas conversas, e o que essas pessoas que fazem parte da empresa falam lá fora. Então, isso é a cultura. Agora, o que nós precisamos ter? Técnicas e ferramentas para mapear a cultura. E a base da cultura são os valores das pessoas. E quem forma a cultura e desenvolve? Porque uma cultura, ela já existe. Você fala, minha empresa não tem uma cultura, eu vou criar um plano de cultura. Oi, preste atenção no que eu acabei de falar. A sua empresa, todo negócio, toda família tem uma cultura, né? É o que já existe. É o jeitão vindo da história, desde as primeiras pessoas que chegaram, quem convive. Isso é cultura, né? Agora, a boa notícia, a cultura pode ser desenvolvida pelos líderes atuais. Por que vocês acham que nós estamos aqui fazendo um trabalho de liderança? Porque é o líder que, a partir da estratégia e da gestão, vai trabalhar os valores das pessoas. Agora, sabe qual o primeiro valor que o líder tem que trabalhar? O deles. Quais são os valores que você, como líder, tem ao chegar na sua empresa que é familiar? Se você está numa empresa familiar e faz parte da família, você tem determinados valores. Olha, para nós queremos que a família esteja sempre presente, nós queremos que a família seja o grande elo de ligação de todos. Aí eu tenho que dar uma dica que é importante. Uma coisa é empresa, outra coisa é família. São sistemas diferentes, regidos por regras diferentes. O sistema familiar, ele tem uma regra que une, que movimenta e que evolui a família. Qual é a base? O amor.
Essa é a base do sistema familiar. Amor. O sistema empresarial, a empresa, a base não é amor. Sabe qual é a base da empresa para ela poder seguir e crescer? Lucro. Ela precisa ter lucro. O lucro é como se fosse todo o alimento que faz a empresa crescer. E nós não temos que ter vergonha de ter lucro. Nós temos que aprender a falar sobre lucro com os nossos colaboradores. Nós temos que mostrar para ele que quando a gente tem lucro, nós podemos desenvolvê-los, podemos trazer mais benefícios, fazer a empresa crescer. Então, a primeira coisa que a empresa familiar tem que fazer é um acordo familiar. Identificando qual é o papel de cada um, como nós vamos conduzir o nosso trabalho dentro da empresa. Nós vamos ter momentos em que a gente vai poder falar de família. E olha, fique com essa aí. Olha só, apesar de trabalhar os 3 pilares que geraram um resultado magnânimo ao longo da história, que é liderança, estratégia e gestão, a cultura come a estratégia no café da manhã. É isso aí. Então, é muito sério, Eliane sabe do que está perguntando, isso é muito profundo e você pode perder absolutamente tudo por conta de uma cultura. Várias organizações vão encerrar os seus ciclos por conta de não perceber a cultura organizacional. É isso aí. Por isso que esse olhar é importante. Então, Geninha, quero te dizer que esse olhar para a empresa familiar é importante e tem um ponto que é fundamental. A grande maioria das empresas nossas no Brasil são familiares. E a empresa familiar, ela é a melhor empresa para se poder trabalhar o crescimento dela e a sua sustentabilidade, a sua evolução. Por quê? Porque as pessoas cuidam dela diferente do que é uma empresa profissional. Eu só não posso misturar os assuntos. Tem uma pergunta da Janinha, vamos ter que dar uma acelerada que já está acabando o nosso tempo. Tem uma equipe de pessoas jovens. Em tese, o jovem é motivado. Mas como desenvolver neles o foco para o alcance das metas da empresa? Então, todos os jovens, um dos grandes desafios hoje que o pessoal coloca e sempre traz para mim é essa questão das gerações. E o que é importante a gente entender? O jovem vem com essa energia, ele vem motivado, só que ele precisa de orientação. O que o jovem não tem? A maturidade e a experiência daqueles que já rodaram muito tempo. E tem uma coisa que eu queria dizer para vocês, e se tiver algum jovem aí, ele fala para mim. As pessoas às vezes olham os jovens e se distanciam dos jovens, achando que eles só querem novidade. Não, o jovem só quer aprender. Ele tem uma sede de aprender muito grande. Então você quer trabalhar com esses jovens? Insira-os, coloque-os para dar ideias, traga-os para a roda. Né? Então no momento em que está montando um novo processo, no momento em que você está desenvolvendo uma nova atividade, traga essas pessoas, porque eles querem fazer parte, eles querem ajudar. E é naquele momento que você vai dar o exemplo, que você vai trazer a sua maturidade e ele começa a entender o valor das outras gerações. O que eles não gostam? De simplesmente caixinhas e hierarquias onde fala, você não pode falar agora porque você é um estagiário. Um estagiário pode dar ideias belíssimas para a organização que faz uma virada. Uma virada. Né? Assim, Paco. Assim. Né? Agora, ele só vai dar a ideia naquele ambiente onde ele sente que tem espaço e que vale a pena. Senão, ele não vai desperdiçar as ideias dele. Então, traga ele junto com você. Ouvir. Muito. Muito. Saber ouvir. É isso aí. Na essência. Tem uma pergunta do Wellington Rodovalho, grande amigo. Ele diz, grande amigo Paco, qual a forma de alinhar duas empresas de ramos completamente diferentes? Wellington, baseado, isso tem que estar na alta direção, na liderança, já alinhando na perspectiva de um grande negócio. E esse grande negócio ele é feito por estratégias e gestões comuns. Vários empresários, às vezes, e relevam essa conexão, essa ponte entre essas duas organizações, fazendo até que as duas organizações sejam concorrentes de alguma maneira. Ali o gerente ali é melhor aqui, o diretor ali faz aquilo, o outro faz, a logística ali, e isso é péssimo para o sistema. Esse alinhamento ele vem de um plano estratégico, isso é algo pensado, é delineado, escrito, e aí isso vai se convertendo
numa cultura de um grupo, um time, um grupo de empresas que geram um time eficaz, eficiente, onde eles se respeitem entre si. Tem os seus espaços distintos, mas há um respeito em comum. Então, é um crossover de informações baseado em estratégias e gestão que desagam nessa harmonia, nesse respeito entre as duas organizações, né, Magda? É isso aí, tá perfeito, né? Nós podemos ter não só um tipo, nós podemos ter vários tipos. Vários tipos. Né? Agora, o que é importante? Eu tenho que entender o que é que eu quero alinhar. Geralmente a gente alinha, como ele colocou lá de cima, a estratégia. Eu posso ter uma mesma estratégia enquanto grupo. Primeira decisão que eu tenho que tomar, eu vou atuar como grupo ou eu quero que realmente os negócios sejam separados? Eu vou montar uma holding, eu quero que eles tenham, mesmo sendo, não tenho holding, mas são diferentes, eu quero um direcionamento para que eu possa acompanhar cada um deles. Então, isso é possível e isso parte de uma maneira perfeita, como o Paco colocou, da estratégia, tá? Bom, a gente quer mandar um abraço para todo mundo, a gente não consegue ver todo mundo, a gente pode equivocar alguns nomes, aí nos perdoe, mas Alessandro, Paulo Júnior, Vanessa, Silvana, Vânia, Ricardo, Ana Paula, Dori Edson, Maísa, Rafael, Daniela, Patrícia, Precisa, Leise, aí o Kid está aí também, a família Kid, né? É isso aí. Os Garones, e, enfim, e mais um monte de amigos aí. Obrigado por estarem aqui. E tem uma pergunta muito legal aqui também, da Nair Silva. Ela diz: boa noite, estou conhecendo vocês agora. Ah, prazer, Nair. Ó, Naira. Naira B. Silva, é isso. Eu sou meio ceguinho, não esquenta não, Naira. Live bastante construtiva, sou jovem e quero empreender. Qual seria um pré-requisito para se escolher um mentor orientador nesse propósito? Naira, quero te dizer o seguinte, no Brasil a gente tem 220 milhões de corpos. Imagine se a gente tivesse 220 milhões de empreendedores. Como o mundo seria melhor? E você pode empreender na fila do supermercado, em qualquer lugar, na sua casa, no lar, mas a gente não tem uma escola muito dirigida para isso, muito orientada para isso. Então, é importante você definir os seus valores internos, as suas habilidades, as suas vocações e alinhar isso diante de uma estratégia e de uma gestão para resultado. Você não tem pré-requisito, você pergunta, você não precisa de pré-requisito para escolher um mentor, um orientador nesse propósito. O seu propósito por si só já vale, ele já é muito, porque o querer é a maior fonte de combustível para você poder desenvolver isso. Assista o Padman, que está lá no Netflix. Show. Vai ser um coisa. E pode mandar pergunta para a gente durante a semana, que a gente vai responder. E a gente pode se aproximar. E no final a gente vai fazer o sorteio. Hoje à noite, amanhã a gente fala quem foi sorteado. Se você for sorteado, a gente vai te acompanhar aí. É isso aí. Por uma hora, que vai dar aí um despertar de muitos caminhos e quiçá a gente pode desdobrar isso num projeto. Tá bom? Mas parabéns aí pelo querer empreender. Há uma falha no processo educacional, organizacional para isso, porém, esse querer seu, ele vale muito. E faz toda a diferença. Toda a diferença. E o que ele está querendo dizer também, Naira, é assim, às vezes a gente quer somente buscar fora coisas que talvez a gente tenha dentro. Assista ao Padman, ele teve alguns apoios também, você vai ver, mas na verdade a grande força era dele. Então é isso que o Paco está querendo dizer. Né? Não se fixe em somente ter outras pessoas, mas descubra o seu próprio potencial. Tá? Como nós estamos quase terminando, né? A gente gostaria de dizer para vocês... A gente tem uma colinha aqui, tá? Não repara não. É só para orientar mesmo. E para organizar, porque afinal de contas, como nós vamos falar com vocês sem ter as coisas organizadas? Então olha na cola aí o que nós temos que falar agora no final. A gente tem um minuto, na hora do quê? Então, tá na hora da gente falar para eles que nós vamos fazer um sorteio da mentoria. E como que ele vai ser? Então nós vamos sortear 1 hora de mentoria exclusiva para você que ficou com a gente até agora. Okay. E aí algumas pessoas, empresas que já tiveram essa oportunidade de ter esse 1 a 1 com a gente, tiveram resultados assim incríveis, impressionantes, né? E aqui eu tô vendo várias pessoas maravilhosas que já estiveram comigo. Shirley, beijo, né? E essa mentoria, ela pode ser talvez uma virada de chave para vocês, né? E como é que você faz para participar? É simples, você entra em contato no direct nosso do Instagram e você vai simplesmente colocar lá uma mensagem: eu quero a mentoria, bora ampliar.
Então escreva no direct, eu quero a mentoria, bora ampliar. Quem escrever isso, né? Eu quero a mentoria, bora ampliar, vai entrar num sorteio e vai ter a oportunidade de conversar com a gente. É isso aí. E a gente aí. vai amar estar com você, né? E olha, a próxima live, não perca, nós vamos falar mais sobre liderança e principalmente de autoliderança. Ou talvez a gente mude o assunto. Se você trouxer pra gente algo que a gente veja que é mais interessante e vai te ajudar, né? Por enquanto, nós decidimos isso, não é isso, Paco? Tudo gostoso? Tudo gostoso. Vamos que vamos então. E é assim que a gente termina, assim. né? Deixando um grande beijo. Beijo para todos vocês que estão aí, né? Maravilhoso. Tô vendo aqui uma pessoa que comentou, a Jaiminha, falando que eu prestei consultoria lá. Que foi um legal. aprendizado maravilhoso, né? E olha, maravilhoso ter vocês aqui. E nos encontramos na próxima live. Acompanha a gente, porque nós estamos produzindo muito material bacana. A gente escolheu uma equipe muito especial. Nós Muito estamos especial. aí com o Inan e a Angeli, que são muito especiais pra gente e que estão dando todo esse apoio, montando, né, para poder a gente fazer com qualidade. Quem conhece a gente sabe que a gente não quer fazer de qualquer jeito. Pessoal, nosso link vai cair, né? E aí, um beijo de coração, uma excelente Beijo, semana. beijo, beijo. Mande suas perguntas e vamos Beijo pra você. conversar. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, É pessoal. tudo gostoso. Tudo gostoso. Tchau, gente. Um grande beijo. Valeu demais. Valeu. Tchau, tchau.